Antes de começar o nosso vídeo, eu tenho certeza absoluta que essa informação, ela pode mudar a sua vida. Vai fazer toda a diferença. Aqui em Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, está armando um toró. Promete muita chuva logo mais nesta terça-feira. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h40 da tarde. Boa tarde, como eu disse, uma excelente terça-feira. Tiago, tu é muito 22. Família, a gente tenta aqui de alguma forma, de alguma maneira, começar os vídeos não sendo tão tradicional, né? Porque o vascaíno, ele não é normal, né? Você sabe disso. Mas é isso, família vascaína. Tem muita resenha nesse vídeo, uma resenha interessante, várias informações aqui importantes pra gente destacar, principalmente envolvendo o lateral esquerdo cuiabano. Poxa, não esperava esse movimento do Vasco. O Vasco tá próximo de acertar com esse jogador, a gente vai trocar uma ideia sobre os últimos detalhes dessa negociação. Vamos falar aqui de outros nomes também, como o Douglas Luiz, que acertou com o Aston Villa. Uma página do Palmeiras está destacando o interesse do Vasco, um possível interesse no Bruno Rodrigues. Lembra dele? Atacante que a gente enfrentou na Série A, né? Ele jogou pelo Cruzeiro e também na Série B. Vamos resenhar sobre isso e falar um pouco também do confronto de quinta-feira, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Consegui encontrar aqui um torcedor do Mirassol falando um pouco sobre a importância dessa partida. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E Riquelme, Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors, falando sobre o Inestrosa, família. Achei interessante também para trazer para essa resenha a gente trocar uma ideia. E aí, nesse sentido, eu tava vendo a galera da ESPN, uma postagem fazendo a cotação, foi assim que eles definiram sobre o Campeonato Brasileiro, em cada colocação, naquela checklist que fala isso, o time que vai brigar para não cair, campeão. Pô, me surpreenderam, família, a forma que falaram aqui do Vasco. Você vai acompanhar aqui neste canal, nesse vídeo, no Vasco em Família, Tiagão 22, Belo Rosto Calvo. Então chega aí que tem muita resenha, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. E é claro que eu vou começar falando sobre o anúncio oficial. Agora sim, Ryan é jogador do Bournemouth. Inclusive, tá aí algumas imagens, né, que eu separei aqui para vocês. O Bournemouth que utilizou, né, a sua rede social para anunciar Ryan, oficialmente jogador do Bournemouth. É isso mesmo. E o Ryan fez essa postagem aqui, família. Ó, um novo e grandioso desafio terei pela frente. Muito motivado para iniciar essa trajetória no Bournemouth e realizar um sonho de criança, que era disputar a Premier League. Tudo isso não seria possível sem o apoio da minha família, em especial minha esposa e meus pais, que desde sempre lutaram e abriram mão de muita coisa para que eu conseguisse me tornar profissional. Agradeço também aos meus representantes, que forneceram todo o suporte para este importante passo em minha carreira. Vocês foram fundamentais. Agora chegou o momento de construir novos sonhos, pavimentar cada vez mais o futuro. Vamos com tudo, sempre olhando para o céu e celebrando a obra de Deus em minha vida. Tá aí. Família, poxa, eu acho que todo mundo, né, já tinha noção, esse sentimento, né, que o Ryan sairia do Vasco. Claro que a gente estava ali na expectativa dele ficar um pouco mais, pelo menos 6 meses, mas um jogador com o potencial dele, com as características, né, com o porte físico, com arrancada, explosão, chute alto, cara, ele tem o perfil, né, do futebol europeu e principalmente, né, hoje a Premier League a gente vê vários jogadores com essas características e o Ryan é muito novo, né, muito jovem, tanto que a multa, né, que o Bournemouth colocou, acho que de 100 milhões de euros, muito papel colorido, né, a família vascaína. Eles venderam agora recentemente o Semedo por 400 e alguns quebrados, né, olha a multa do Ryan. Claro que a gente fica aqui na torcida pelo jogador. Infelizmente o Vasco não conseguiu, né, ficar com um percentual, mas tem um mecanismo de solidariedade, né, da FIFA, então sempre vai pingar um faz-me rir aí quando, né, quando o Ryan for negociado, ele vai ser negociado, ele vai render no Bournemouth e vai ser vendido aí para um grande clube do futebol europeu. E agora sim, como torcedor do Vasco, a gente fica na torcida para que o Ryan possa alcançar sempre mais, chegar na seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, porque por onde ele for, né, a família, ele vai levar o nome do Vasco. Ele foi revelado pelo nosso Vascão, ele é vascaíno, os pais também, né? Então toda a sorte do mundo para o Ryan. A única tristeza assim que eu tenho em relação ao Ryan, cara, é ele ter saído sem conquistar, né? E teve a possibilidade, isso me deixa bem triste, né? Poderia ter saído campeão da Copa do Brasil.
E aqui, família, um detalhe importante, ó. O Bournemouth arcará com todos os custos da operação junto à instituição financeira, para que o Vasco receba os valores da venda de Ryan à vista. Com isso, o Cruz Maltino embolsará 25 milhões de euros de forma líquida, sem desconto ou encargos adicionais. Poxa, isso aqui é importante também. Mas mesmo assim, a família, a gente entende que o Vasco poderia ter vendido o Ryan por mais dinheiro, mas, cara, internamente a gente não sabe de algumas situações, movimentações, sonho do jogador, o jogador também abriu mão de alguma coisa ou exigiu alguma coisa para renovar, não sei, a gente não sabe, né? Eu acho que o Vasco tentou de tudo para que o Ryan pudesse ficar, né? O Diniz falou sobre isso, o Pedrosa também trouxe essa informação, dizendo que o Vasco tentou uma nova renovação, comprar ali um percentual da família do Ryan para, né, deixar um recurso ali e trazer uma certa segurança em relação à família, e mesmo assim o jogador optou por jogar no Bournemouth. É isso, toda a sorte do mundo, e a gente vai seguir a nossa vida aqui, família vascaína. Já que eu tô falando de um jogador revelado do Vasco, no Vasco, cria, vamos falar agora da Premier League, né, e também um outro jogador, né, que surgiu aí nessa possibilidade, mas tá aí, família. Douglas Luiz por 6 meses no Aston Villa. Informação do Fabrizio Romano, é isso mesmo. Quando surgiu assim o interesse do Chelsea, do próprio Aston Villa, né, eu falei aqui com vocês, é melhor a gente tirar o cavalo da chuva, porque não vai dar, né, família? A Juventus não vai abrir mão de tanto dinheiro assim, como fez, por exemplo, com o Arthur, né, aqui no Grêmio, porque é um jogador já ali com 30 e poucos anos, acho que o Douglas ainda tem 20, 26, por aí, né, 27, não sei ao certo. E não vai fazer isso novamente. Então emprestou aqui o jogador por um clube que ele é identificado, que ele rendeu, que ele foi muito importante, foi um líder técnico, né, uma liderança, batia os pênaltis e tudo mais. Ajudou muito no crescimento do Aston Villa, e eu acho que ele tem tudo, né, para render lá no Aston Villa, e de repente o Aston Villa comprar o jogador. E aí o sonho de ter o Douglas Luiz fica cada vez mais distante, né, família vascaína? Deixa eu pontuar aqui com vocês essa possibilidade que uma página do Palmeiras está levantando, uma página grande, Papo Alviverde, da possibilidade do Vasco tentar a contratação do atacante Bruno Rodrigues, né, que a gente conhece bem. Tá aqui, ó, Vasco pode ser o novo destino de Bruno Rodrigues, que deve deixar o Palmeiras, né? Eu acho que o Internacional também tentou a contratação desse jogador, a coisa não caminhou. O Bruno Rodrigues se envolveu, né, numa polêmica recente aí, que ele jogou uma pelada no final do ano, e é um jogador que, né, vem convivendo com lesões graves, ficou fora aí de 2 anos seguidos, né, com a camisa do Palmeiras, não conseguiu. Aí no ano passado ele jogou algumas partidas, né? Eu tava vendo aqui que o Palmeiras, cara, contratou ele junto ao Cruzeiro por 25 milhões. É pra você ver, né, como é que o futebol é uma gestão, né, mas convive com situações que, poxa, inesperadas, e aí você não consegue ter o jogador, né? 25 milhões e o jogador mal jogou no Palmeiras. Da mesma forma vem acontecendo com o Paulinho, né? Que o Palmeiras botou um dinheiro e o Paulinho, né, não consegue jogar com a camisa do Palmeiras. Assim, família, eu acho muito difícil, porque provavelmente o Palmeiras vai pedir alguma compensação aqui financeira, e aí não é o caminho, né? O Vasco pode até analisar esse nome aqui para compor elenco, eu não sei se é uma realidade, tá, família? Uma verdade, só tô debatendo aqui o nome do jogador. Você pode até pensar no jogador para compor elenco, e eu vou entrar nesse detalhe. Agora, tendo que botar algum recurso, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Por que eu tô falando isso? É justamente o exemplo que eu dei para vocês aqui um outro dia do Moisés, do Fortaleza. Um jogador que eu gostaria de ver no Vasco, porque acho, assim, habilidoso, é um cara que consegue associar, tem 1 contra 1, seria um jogador para compor elenco interessante, mas, segundo informações, o Fortaleza pega 19 milhões. Não faz sentido. Assim como o Bruno Rodrigues. Agora, hoje a gente tem o David ganhando 700 mil no Vasco. Eu gostaria de um desses 2 jogadores aqui, Moisés ou Bruno Rodrigues, para substituir o David ali no banco. Porque, família, o David a gente já conhece. Thiago, mas esses também são meia boca, mas aí que tá, sabe? De repente esse meia boca consegue contribuir, consegue ajudar, a coisa flui, né? A gente, né, não sabe novos ares, assim como o PH, por exemplo, chegou no Vasco, a gente não esperava nada e conseguiu render, esses jogadores aqui. E é bom a gente pontuar, para compor elenco. São jogadores que, se o Vasco buscar, né, para compor elenco, para ficar ali na reserva do Inestrosa, e assim, eu gosto, cara, do Bruno Rodrigues, eu acho um bom jogador, habilidoso, voltando a entrar num ritmo, tem uma boa capacidade técnica, bom no 1 contra 1 ali no terço final, eu gosto, mas se tiver que colocar qualquer faz-me-rir na mesa, não faz sentido nenhum, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, deixa eu trazer aqui Roman Riquelme falando um corte rápido, falando do Inestrosa, e também o torcedor do Mirassol falando da importância desse confronto contra o Vasco. Olha só. Bem, o Mariano é um jogador tecnicamente muito bom, rápido, acho que tem muitas condições para
para poder desfrutar de jogar bola, né? Isso eu digo como torcedor. Canário 0, Mirassol 4. Primeiramente, graças a Deus, Mirassol precisava dessa vitória para não correr nenhum tipo de risco no Campeonato Paulista e ainda pegar uma confiança pro Campeonato Brasileiro que começa nessa quinta-feira e que é a prioridade do Mirassol. A Nais ainda tá testando ali algumas peças no elenco, tá se encaixando, o Mirassol tá jogando cada vez melhor, mas ainda falta alguns encaixes. Então, consegue jogar 100% focado no Brasileiro e ainda fazer testes do Campeonato Paulista. Mas, por enquanto, prioridade máxima do jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, família, preciso agilizar esse vídeo. Comentei, falei que era uma informação importante. Nossa, tá, ó, que isso, rapaz? Vai cair o mundo aqui em Queimados, já piscou a luz. Então vamos lá, mais rápido possível, Tiagão. Família, antes de comentar um pouco sobre o torcedor do Mirassol e também do Riquelme, eu tava vendo aqui, ó, a galera da ESPN fez essa postagem, cotação ESPN, né? Definindo aqui os times do Campeonato Brasileiro. Aí eles colocaram: campeão sai daqui, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, vão para a Libertadores, Bahia, Fluminense, Botafogo e Corinthians. Me chama a atenção aqui o Corinthians nessa colocação. Vai decepcionar Galo, não fede e nem cheira. São Paulo, Grêmio, Mirassol, Santos e RB Bragantino. Alguns nomes aqui também, alguns times aqui, né, melhor dizendo, me chamam a atenção. E briga para não cair: Curitiba, Chapecoense, Vitória, Internacional, Remo e Atlético Paranaense. E colocaram o Vasco ali como Mirassol 2.0. O que eu entendo em relação a isso é que o Vasco pode surpreender nesse campeonato brasileiro, onde a grande maioria espera ali o Vasco meio de tabela, brigando para não cair. É o time que pode surpreender, assim como o Mirassol fez no ano passado. Cara, isso me chamou a atenção, sabe? Me chamou a atenção. Claro que a gente vai ver aí outras checklist, é assim que fala, família, e vão colocar o Vasco no meio de tabela, brigando pra não cair. E assim, eu busco sempre, família, ser um torcedor muito positivo aqui, né? Eu defendo muito o time titular do Vasco. Acho que é um time pra ficar ali do 10º pra cima. Mas a gente não sabe, né, cara? É muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que você tem recurso, você tem qualidade, você tem o Andrés Gomes, você tem agora o Inistrosa, beleza, perdeu o Ryan, e é um jogador que vai fazer muita falta, mas beleza, a gente trouxe o Brenner aí, a gente, né, tá torcendo para que ele possa render, e o Vasco busca, né, outros nomes, com certeza. Pode acontecer a contratação do Cuiabano, que eu acho que aumenta mais o nosso nível. Eu torço muito para que o Vasco consiga um segundo volante de mais saúde, né, família? Então a gente tem peças ali. Agora, poxa, com essa última linha do Vasco, com essa defesa precária, o Vasco sofre muito, né? Como teve alguns lances ali contra o Boa Vista, que os caras saíram na cara do gol do Vasco. E isso acontece jogo após jogo, com o time titular ou com o time reserva. E aí num campeonato brasileiro, que você tem os adversários com mais recursos, isso pode, né, prejudicar muito a gente. O Vasco não se defende bem. Por isso que eu bato muito nessa tecla aqui, sou chato e até repetitivo em relação a isso, porque o primeiro ponto que eu acho que tem que mudar em relação ao Vasco é a saúde. Isso, mudou, colocou jogadores mais físicos, mais leves, que vão competir sem bola, preencher espaço, dividir, conseguir pressão, não facilitar para o adversário sair jogando e atacar a nossa última linha, porque pra gente pressionar, a nossa defesa também sobe. Então a gente precisa dificultar essa saída. Se a saída é limpa, vai sofrer lá atrás, certo? Então como você vai pressionar com o Nuno, com o Coutinho, assim como no início do trabalho do Diniz, era Coutinho e Verratti pressionando lá? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então agora com o Brenner, provavelmente no início do Campeonato Brasileiro, Inestros e Andrés Gomes, são 3 jogadores com mais mobilidade. Você consegue pressionar muito mais em comparação a esses jogadores que eu tô citando. Mas, cara, é jogo após jogo. Não dá pra você definir o que vai ser o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, porque a gente não sabe. É um time que tem recurso, que tem talento, mas a gente não tem confiança. Não tem confiança. O que a gente espera do Vasco na quinta-feira contra o Mirassol? Não sei. Vai ser uma partida de personalidade? Vai botar a bola no chão? A gente tem time pra isso, pra ganhar do Mirassol lá. Mas vai continuar dando fubá? Os jogadores atacando a nossa... saindo na cara do Léo Jardim toda hora? Então, assim, realmente eu não sei. Agora, espero que o Vasco possa surpreender, né, nessa competição, ser um time equilibrado. É isso que o Diniz vem falando. Eu acho sim que passa por um ajuste de filosofia do Fernando Diniz e por essa mudança de conceito. Jogadores mais leves, mais físicos, né? Pra gente ver se realmente a gente consegue se defender melhor. Porque acredito muito que com a bola nos pés, o Vasco vai ser um time que vai produzir e vai estar ali, mesmo perdendo o Verratti, perdendo o Ryan, o Vasco vai conseguir estar ali entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Agora, defensivamente, a gente precisa mudar, né? Da água pro vinho. Não dá pra gente ir em 3 campeonatos, família. Foram 50 e poucos gols no 2023, 52, 60 no último ano. 19 derrotas. Alguma coisa precisa mudar. Postura e
filosofia, né, do Diniz, e isso que eu tô pontuando em relação à parte física. E aí, família, falando ali do jogo contra o Mirassol, eu entendo que vai ser um jogo assim, que o Mirassol vai buscar os 3 pontos, vai entrar em campo como uma decisão, porque faz parte de um planejamento. O Mirassol, a gente viu o presidente do Mirassol falar do Danielzinho, né, que foi pro São Paulo, que ele pediu um contrato de 3 anos e ele falou, poxa, cara, eu não posso te dar um contrato de 3 anos. Eu não sei se Fortaleza, se o Mirassol vai cair esse ano, então como é que eu vou conseguir honrar alguns compromissos com você se eu te dar um contrato de 3 anos? Não tem a menor condição de fazer isso. Então, o Mirassol com certeza olha pro Campeonato Brasileiro e para esse início de competição como uma final de campeonato cada rodada. E vão entrar dessa forma, porque jogam a sua permanência, né? Para continuar o clube evoluindo. E por que disso? Porque o Mirassol tem a Libertadores, tem Copa do Brasil. Então, né, no início de temporada, onde todos os times basicamente ali no mesmo nível, cara, eles vão jogar a vida. Então o Vasco precisa entrar muito atento e eu acho que essa fala do torcedor do Mirassol comprova isso. E em relação à fala rápida ali do Riquelme, né, família, é isso que a gente espera do Inestrosa. Ontem, no nosso último vídeo, eu coloquei aqui o Gabriel Farias falando e ele pontuou o seguinte: o Inestrosa tem que jogar primeiro, porque a gente está debatendo aqui a saída do Nuno, do Coutinho, e o cara, poxa, nem jogou, nem performou, já estamos debatendo isso? Não, eu esqueci de comentar isso, Gabriel Farias, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu já falei isso aqui com vocês, né? O mesmo argumento que eu utilizei para o Andrés Gomes, eu vou utilizar para o Inestrosa. Ele tem que jogar. Ele pode errar e você falar, caraca, é o Lodge 2.0, é o Emerson Rodrigues melhorado. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar. O Vasco precisa de velocidade, de dinâmica. Tudo que o Riquelme falou aí, e ele na chegada dele aqui no Rio de Janeiro, ele falou, cara, eu posso produzir aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Porque eu tenho essas características de força, do 1 contra 1, do drible. Tem tudo isso? Joga. Matou um jogo, matou tudo. Joga, continua jogando. Continua jogando, porque mesmo que por um acaso isso não vai acontecer, não vai acontecer, ele vai performar, mas ele vai ajudar sem bola. Ele vai ajudar o Vasco a se defender melhor. Ele vai dividir numa dividida, ganhar, arrancar e botar um companheiro numa condição de marcar o gol, assim como o Andrés Gomes faz. Hoje é o melhor jogador do Vasco, quero dizer na linha de linha, né? Porque o Léo Jardim começou muito bem também a temporada, pegou muito contra o Flamengo. Hoje o melhor jogador do Vasco, que é o Andrés Gomes, o que ele tem? Saúde, pô. Saúde. Então isso o Inestrosa, né, traz pro Vasco e tem que jogar, família vascaína. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre o Cuiabano, família, e informações aqui interessantes, ó. Primeiro do Bruno Andrade, da ESPN. Avançou. O Nottingham Forest acena positivamente para empréstimo com obrigação de compra. Clube inglês pede um valor maior de compra fixada. O Vasco sugeriu uma cláusula obrigatória de 7 milhões de euros, enquanto os ingleses pedem uma quantia um pouco superior. As partes seguem em tratativas para chegar a um meio termo. O que antes era visto como inviável internamente, agora passa a ser tratado como uma negociação com boas chances de avanço. E aí, família, o canal Na Torcida Vascaínos postou agora há pouco uma informação. Tá aqui, ó. Cuiabano avançou muito nos últimos dias e está muito próximo de ser jogador do Vasco. O canal Na Torcida Vascaínos, por meio do jornalista Gustavo Cunha, apurou que as negociações entre Vasco e Nottingham tiveram avanços significativos nas últimas horas. O Cruz Maltino busca o empréstimo do atleta por 1 ano, com obrigação de compra em caso de metas atingidas. Os valores giram em torno de 1,5 milhão de euros pelo empréstimo, além de aproximadamente 6,5 milhões previstos na cláusula de compra. Vale ressaltar que o Botafogo não possuía a prioridade de compra do lateral. Cuiabano sempre foi prioridade do Vasco para a lateral esquerda. A boa relação do diretor técnico Felipe e Admar Lopes com Edu Gaspar, executivo do clube inglês, foi um dos fatores determinantes para o avanço das negociações. Tá aí, família, muito bacana esse movimento do Vasco, bacana, né, como diria meu pai. Eu gosto muito do nome do Cuiabano. E assim, a gente precisa ser... A gente precisa colocar tudo, né, na mesa. É um nome, poxa, muito interessante. Pode não vingar, pode não render. Isso pode acontecer. Agora, não dá para negar que é um movimento interessante do Vasco. Porque busca um jogador novo, forte fisicamente, tem qualidade sim, tem recurso, né? Traz outras características para esse time do Vasco em comparação ao Piton, marca melhor, tem força física, né? Tem essa dinâmica de arrancar, de puxar um contra-ataque, de ser um elemento surpresa, vindo lá de trás com a bola dominada em velocidade e abrir espaços, né, para os companheiros na frente, ele traz essa dinâmica.
Mas pode não acontecer, o cara não vingar. Agora, o que a gente não pode deixar de falar, claro, vamos esperar a negociação, né, caminhar, o Vasco concretizar essa negociação. Agora, é um movimento importante, cara, é um movimento diferente. Você observa que o cuiabano já foi cogitado, mas não foi verdade, tal, isso não teve nada, beleza. Mas você vê torcedores falando. O santista fala, pô, seria um nome legal. O torcedor do Cruzeiro, da mesma forma. O corintiano, sim, também. O torcedor do Botafogo quer a volta do cuiabano. É um detalhe importante também, né, em relação ao jogador que deixou saudade, né? Então teve uma boa passagem por lá. Então, cara, vamos aguardar. Eu gosto muito do nome do cuiabano e concordo muito com o Garoni, por exemplo, né, que falou, chega pra ser titular. Também acho. E aí, família, só pra finalizar aqui o nosso vídeo, eu tava vendo essa postagem aqui, ó, do CRVG News BR, colocando um ponto importante na mesa, que é a questão do ritmo de jogo. Ele não está sendo utilizado pelo profissional na Premier League, mas ele vem jogando, né, pelo Sub-20 do Nottingham. E tá aí a foto para vocês. Então, um detalhe importante, porque acertando com o Vasco, não deve demorar muito para fazer a sua estreia. E aí eu tava vendo essa postagem aqui também, do Tática Vascaíno no celular, às vezes bate biela legal, família. E aí eu perco o detalhe aqui que eu quero comentar com vocês. Porque ele tem uma análise muito bacana, né, cara? E eu gosto muito de escutar, de ver as postagens dele, ó. Ele colocou o seguinte: tenho percebido nos primeiros jogos de 2026 como o Diniz quer usar o Piton construindo por dentro também, atacando a última linha, já que o Andrés gera amplitude e precisa do corredor esquerdo livre pro 1 contra 1. Mas o Piton não é esse cara. Não aguenta fisicamente, o vai e vem, não vejo com facilidade para atacar por dentro, romper a última linha. No Botafogo, o cuiabano foi esse jogador. Ora joga por dentro, ora aparecendo dentro da área. E por isso o Diniz quer o lateral. Cara, e fazia muito bem também o corredor. Meu único porém é a fase defensiva. Me preocupa Cuiabano e PH juntos. Dois jogadores que chegam muito ao último terço, mas ambos aguentam as transições defensivas. Vamos ver. Cara, esse ponto que ele toca aqui por último, cara, eu acho que é um detalhe que dá pra ajustar, até porque o Vasco sofre muito, né? Não é uma defesa sólida. A gente poderia, né, destacar isso aqui e falar realmente preocupa se o Vasco tivesse uma defesa sólida hoje, né, e com a ajuda dos seus laterais. Não é o caso. Então a chegada do cuiabano e com ajustes, e principalmente esse detalhe da condição física, pode até melhorar a nossa fase defensiva, família. E assim, eu acho que não é de hoje esse detalhe do Piton de aparecer pelo centro ou pisar na área. Eu lembro que na partida contra o Santos, né, que aquele 6-0 foi o dinizismo na essência. E a gente viu em vários momentos PH pisar na área. O Piton fez um gol cabeceando, né, num cruzamento do Nuno Rodrigues, do Nuno Moreira, né, o Piton pisando na área. Então isso aconteceu principalmente no início do trabalho do Fernando Diniz. Mas com essa dificuldade defensiva do Vasco e na reta final, o Vasco precisando de pontos no Brasileiro e na Copa do Brasil, acabou que o Piton não jogou, né? O Vasco foi um time mais equilibrado e segurando essas movimentações do PH e do próprio Piton. E assim, família, eu entendo que o Diniz tem que deixar um pouco o dinizismo de lado, e ele já vem fazendo isso, é que precisa mais, tá? Então mesmo o cuiabano chegando no Vasco, cara, a gente precisa de mais equilíbrio defensivo. E mesmo com essas transições, movimentações, o Vasco precisa se defender melhor. Eu acho que isso é importantíssimo nesse Campeonato Brasileiro. Repito, é um jogador que eu gosto, é um jogador que vai ajudar, vai contribuir lá na frente, mas o Diniz precisa ajustar com o cuiabano chegando à fase defensiva do Vasco. O Vasco tomou 60 gols no ano passado. É muita coisa. É muita coisa. E isso acaba prejudicando a nossa colocação nessa competição. Mas aí são detalhes pro Diniz organizar e pra gente ver o encaixe também do time. Agora, falando do nome, família, sem pensar no campo, vai jogar assim, vai se movimentar, vai fazer o fundo, vai, né, construir pelo centro do campo, Andrés Gomes aberto? Não sei. É um nome muito interessante e eu gosto muito dessa possibilidade. Espero que o Vasco consiga essa contratação e vai ser mais um movimento do Vasco mostrando que as coisas estão mudando, família vascaína. Fui!